muito bem-vindos ao meu canal, no Vale da Vitória, com o pastor Edmilson. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versos de 18 a 22. Eu estou lendo na versão Bíblia Almeida, século XXI. E diz assim a palavra do nosso Deus. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba, aproximando-se, disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. O título da mensagem é Saindo da Zona de Conforto. Zona de conforto significa situação confortável e agradável em que vive o indivíduo. Veremos a necessidade, às vezes, de abrirmos mão de algum tipo de situação agradável e assim sairmos da nossa zona de conforto a fim de permanecermos com Cristo. A gente sabe que muitas pessoas, havia uma multidão que seguia Jesus, e daquela multidão muitas pessoas saíram com o intuito de seguir sistematicamente a Cristo, ou seja, se tornar discípulo de Cristo. E Cristo, então, sempre que assim o era, orientava aquelas pessoas, abrindo para elas como seria, a vida seguindo a Cristo, vivendo o dia a dia com Cristo, como também hoje, como é seguir a Cristo, como é aliançar com Cristo, como é viver a Cristo. E Jesus então mostra para esses discípulos que viver com Ele era e ainda é, desafio. Ele nos guarda, nos protege, porém existem situações desconfortáveis que nós precisamos viver, encará-las de maneira firme enquanto cristãos e cristãs, a fim de permanecer com Cristo. E nós veremos duas situações que ilustram muito bem esta realidade. E o primeiro ponto é saindo da zona de conforto no contexto social, a fim de permanecermos com Cristo. O verso 20, e aí eu repito esse versículo, Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Seguir a Cristo nos traz, ao longo de nossa caminhada, alguns desconfortos junto à sociedade em que vivemos. Aqui, Jesus ele está falando das dificuldades que haveria de existir na caminhada, enquanto ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho, que haveria dificuldades nesse trabalho missionário de levar a palavra de Deus, de testemunhar acerca do Senhor, e que os discípulos compartilhariam de tais dificuldades. E aí nós não vamos pegar apenas a dificuldade, uma dificuldade específica, vamos dizer assim, mas vamos pensar em dificuldades gerais que se enfrentavam e se enfrentam hoje na sociedade para testemunhar de Cristo. Então, nós precisamos entender que na sociedade nós precisamos às vezes desagradar um ou outro para poder agradar a Cristo. Nós devemos às vezes ter que abrir mão de algumas amizades para poder estar aliançado, para poder estar em amizade com Deus. Nós temos que entender, alguém disse certa vez, que o grande inimigo, que o bom é o grande inimigo do melhor. Existem certas situações no meio da sociedade que são boas, mas Jesus é melhor do que qualquer outra coisa. Portanto, às vezes, por seguir a Cristo, por testemunhar de Cristo, por seguir as orientações de Cristo, desagradamos alguns nas sociedades. E, consequentemente, então, essa situação de desagrado a alguns da sociedade traz algum desconforto para nós, enquanto cristãos. Mas nós devemos preferir o desconforto, preferir o desagrado junto à sociedade para poder agradar a Deus e estarmos espiritualmente falando confortáveis com Deus na nossa caminhada. E assim então passamos para o segundo e último ponto de nossa mensagem, que é
saindo da zona de conforto no contexto familiar, a fim de permanecer com Cristo. O verso 22 diz: Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Esse discípulo aqui, ele estava pedindo a Jesus que permitisse que ele ficasse com seu pai, até que esse pai envelhecesse e viesse então a falecer. Então ele estava dizendo: Senhor, quando meu pai morrer, então eu vou te seguir. E este pai, pela expressão que Jesus diz aqui, esse pai é um pai incrédulo, é um pai que não tem compromisso com o Senhor. Jesus de maneira alguma estava instruindo, ensinando, motivando esse moço aqui do texto a ser irresponsável para com a sua família. Já visto que a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então a Bíblia nos ensina a ser responsáveis com os membros de nossa família. Mas quando algum membro de nossa casa nos coloca numa situação em que nós temos que optar entre esse membro e Cristo, nós devemos optar por Cristo, porque Cristo está na frente de qualquer um. O pai, a mãe, a esposa, o esposo, o filho, a filha tem sua importância, o seu lugar, e é uma importância, um lugar considerado, mas Cristo é o primeiro lugar. Deus, na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, é o primeiro lugar, e nós não podemos abrir mão de Cristo, de servir o Senhor, de ser fiel ao Senhor por nada e ninguém, mesmo que seja alguém bastante ligado a nós, na nossa família. Jesus é primeiro, não se abre mão de Jesus por nada, nem mesmo por membros próximos de nossa família. Então Jesus ele diz: olha, deixa os mortos enterrar os mortos e você vem e segue. Ou seja, se esse seu pai, ele não quer compromisso com Deus, ele não quer aliança com Deus, não é que você vai destratá-lo ou vai maltratá-lo, mas você precisa caminhar comigo, precisa seguir após as minhas pegadas e pisadas. Então, aqui nós vemos que a questão aqui já não é a sociedade lá fora, mas a questão aqui é a família. Mesmo em nossa casa, junto à nossa família, somos, vez por outra, confrontados por causa de nossa fé obediente a Cristo. Por que eu coloquei fé obediente a Cristo? Porque é muito comum as pessoas declararem abertamente, até com uma certa emoção, que creem em Deus, que creem em Cristo, mas quando precisam demonstrar essa fé através da obediência, elas então recuam e não mostram essa fé obediente. Então a fé obediente, ou seja, uma fé e um amor que abre mão das outras coisas e das outras pessoas, se necessário for, para poder permanecer com Cristo. Assim nós concluímos a nossa mensagem dizendo o seguinte: o projeto final de Deus, eu quero que você entenda muito bem isso, o projeto final de Deus para cada um de seus filhos e filhas é a alegria e a felicidade plena. Por isso, Ele nos salvou e preparou um lugar para nós no céu, junto a Ele. Porém, enquanto estivermos caminhando nesta terra, teremos em algum tempo um momento de abrirmos mão de algum tipo de conforto, com o fim de permanecermos com Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais um dia de vida. Bendito seja o santo e glorioso nome do Senhor. Te peço no nome santo de Jesus, que o Senhor possa alcançar essa pessoa que me assiste, alcançando também, eterno Deus, todos os demais membros de suas casas. Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração neste lar, no nome de Jesus, que toda atuação e ação do inimigo seja desfeita e neutralizada pelo poder maravilhoso do Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa liberar para fluir livremente na vida dessa pessoa e neste lar as bênçãos do alto dos céus, no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe os seus comentários, ative os sininhos da notificação, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos, em nome de Jesus.